maior alegria para o nosso coração é saber que nós temos alguém que nos ama, independente de circunstâncias. E que nos ama, independente das nossas falhas, das nossas limitações. E que vem acalmar o nosso coração. Hoje é uma noite muito especial para mim. Porque eu vou falar sobre algo que eu experimento, sobre algo que já experimentei, sobre algo que eu experimentarei por muitas vezes na minha vida, que é o poder da fé. E eu espero que você possa, nessa noite, preparar o seu coração para receber essa palavra, mas não só como ouvinte, mas como praticante da palavra. Aquele que pratica o que foi ensinado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com a fé, nós alcançamos qualquer coisa na nossa vida, amém, igreja? Nós temos que ter tanta convicção. Vocês prestaram atenção que nos últimos meses, talvez no último ano, a fé de muitos esfriou. E nós também acabamos perdendo um pouco da nossa esperança. Vocês prestaram atenção nisso? Muitos ficaram enfraquecidos, mas hoje é dia de ser reabastecido no coração. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Se você não quiser fechar os seus olhos, só abaixa a sua cabeça. Você não é obrigado a fechar os olhos. Mas eu quero orar por você antes dessa ministração. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do seu Filho Jesus, derrama sobre cada coração que aqui está presente, também nos corações que nos acompanham pelas redes sociais, o dom da fé. O dom de uma fé expectante, impactante, ousada, de uma fé de encorajamento. Que nesta noite toda a incredulidade, todo o desânimo, todo o arrefecimento caia por terra no poder do nome de Jesus. Que nós sejamos alcançados de uma forma sobrenatural, pelo poder e pela plenitude de Deus. Derrama sobre nós nesta noite, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito. E que nós possamos, ao sair daqui, ter a convicção na nossa alma, no nosso coração, que nós não estamos sós. Tudo isso, ó Deus, eu te peço, no poder do nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome o seu assento. Eu vou destrinchar um pouquinho o livro de Hebreus, no capítulo 11. E depois a gente trabalha outros versículos. Mas eu quero só dizer uma coisa para você. Olha para mim por um minuto. Depois você abre Hebreus 11. A fé é uma realidade espiritual que nos traz um encorajamento muito grande. Eu não estou falando de uma fé que é um espetáculo para quem está nos vendo. Eu estou falando de algo que nos move internamente, que nos traz um encorajamento diferenciado. E acredito que dentro dessa igreja, se não a maioria, todos ou se não a maioria, tenham passado por situações muito sérias, em que em algum momento você olhou para aquela situação e você temeu. Porque é muito normal, é muito comum, que nós fiquemos assim, nossa, e agora? Não existe dentro dessa igreja nenhum ser tão superior que não se abale com nada. Mas existe uma ótica poderosa de Jesus para nós. Eu fico imaginando Jesus, ao ser levado para o alto do madeiro, a minha cabeça ela faz um looping quando eu penso nele. Naquele exato momento em que ele perde, humanamente, a sua dignidade diante dos homens, porque fica nu, exposto, ferido, cuspido, debochado, mas ele ainda dentro de si confia naquilo que é o plano de Deus. E por isso ele veio executar esse plano, porque ele tinha a força para fazer isso. Da mesma forma, o Senhor quer trabalhar em mim e em você. Nós podemos olhar um histórico que para muitos hoje talvez não esteja resolvido. Seja uma enfermidade, seja um relacionamento familiar, seja uma situação financeira, uma questão profissional que vem se agravando há muito tempo. Mas você, a partir de hoje, olhará para essa realidade com um posicionamento diferenciado. Um posicionamento de quem não está colocando a sua esperança em um Deus qualquer, mas um posicionamento de quem coloca a esperança em um Deus verdadeiro.
Nós temos hoje uma grande dificuldade de crer absurdamente em Deus, porque nós somos cercados de inúmeras informações, tecnologias, ciências, e em muitos momentos, igrejas que eram lotadas por muitas pessoas, essas mesmas pessoas hoje, elas contestam de forma veemente o poder de Deus. Porém, para o coração que está alicerçado na verdade, o coração que conhece ao Senhor, ele sabe, se aquilo que eu estou pedindo a Deus está dentro da sua conformidade, vai acontecer. Não existe nada que para Deus seja impossível. A fé começa a trazer para o meu coração uma certeza, é uma convicção. Eu não estou crendo numa baboseira, eu não estou alicerçado em uma teoria humana, porque teorias podem falhar. Eu estou totalmente alinhada com algo muito maior do que eu. Existe uma certeza dentro de nós. A fé, ela faz algo extraordinário na alma de um ser humano, porque a fé é uma das linguagens de Deus. As linguagens de Deus são fé, obediência, confiança. E a fé, ela traz essa certeza para o meu coração. Olha, do ponto que eu saí, olha onde eu estou hoje. Quantas realidades adversas nós já enfrentamos. E nós estamos aqui, e pode até ser que alguma realidade ainda nessa noite esteja ainda nos sufocando. Mas ela não tem o poder de nos destruir, porque Deus é conosco. Então essa convicção trazida na nossa alma é uma certeza absurda de que é possível em Deus viver coisas extraordinárias. E o extraordinário de Deus não está ligado a milagres. Extraordinário de Deus não está ligado a curas, nem maravilhas instantâneas para os nossos olhos contemplar. O extraordinário de Deus, ele está totalmente ligado a uma transformação e convicção genuína da nossa vida. Amém? Falar sobre fé é maravilhoso, e ao mesmo tempo também, eu já nem sei se eu tenho fé. Quero trazer 2 aspectos para você. Nem sempre aquele momento da sua aridez espiritual é falta de fé. A sua aridez espiritual pode ser um cansaço. Sabe quando você luta dentro de uma situação? Você luta, você ora, você pede, você clama, você luta, você ora e você pede. E aí você faz tudo de novo e de repente as coisas não vão acontecendo. E vai te dando um esmorecimento, você vai ficando cansado. Isso não é perda de fé. Quando nós nos sentimos dessa forma, a gente volta para Ele e fala para Ele: ei, nem rezar não estou conseguindo. Senhor, pela Tua misericórdia, porque a Tua misericórdia infinita, podes me abastecer? Quantas vezes eu precisei deitar no meu chão do meu quarto e falar para Ele: eu não acho uma palavra para te pedir o que eu preciso. Eu só chorava. E eu não tenho dúvidas nenhuma que Deus passou por mim e disse: o problema é seu. Levanta, seque as tuas lágrimas, se vira. Isso não existe. Eu tenho certeza que Ele conhecia cada dor da minha alma, e elas foram transformadas numa oração chamada lágrimas. E eu tinha tanta certeza que quando eu me levantasse dali, eu seria uma nova Alessandra. Nem sempre, gente, dá para fazer aquela oração que o céu abre. Se eu estiver numa unção diferenciada, com o coração disposto, com tudo aquilo que é necessário para o céu abrir, vai abrir. Vai abrir. Mas não é todo dia que você vai fazer oração que abre o céu, amém? Não é todo dia que você vai dizer: o Senhor é poderoso. Não é todo dia. Mas a questão não é o que eu externo, a questão é o que eu sou dentro de mim. Porque falar que eu te amo é fácil, te amar são outros 500. Falar que você é linda é maravilhoso, e por trás eu posso estar debochando de você. Então Deus, Ele realmente não tem nenhum interesse nas nossas palavras, porque Ele conhece o nosso coração. Então eu quero te ensinar um princípio.
dentro dessa linguagem de Deus. O princípio que move o coração de Deus, verdade. Não estou afim, estou com raiva, estou cansado, já deu, estou surtando, vou gritar. Seu momento. Depois desse momento, passa porque você extravasou. Ele sonda o seu coração e ele começa a ver. Ei, tá brava. Ei, ele está com raiva, mas dentro do coração dele ainda existe um lugar onde eu reino e governo. E por esse motivo, quando a oração dele subir até mim, seja falada, seja orada no pensamento, seja através das lágrimas, eu moverei o céu para que essa pessoa seja abençoada. E nós não pensamos dessa forma. E o Senhor, Ele vem falando para mim e para você há muitos anos. Eu não sei quem escreveu o livro de Hebreus, nem eu, nem você, nem os grandes teólogos. Não existe nada que comprove que foi fulano que escreveu o livro de Hebreus. Mas eu sei que esse autor, ele era fora da curva. E eu tenho uma convicção no meu coração que seja uma pessoa, mas eu não vou errar falando uma besteira. Mas eu tenho quase certeza que foi ele. Quando no capítulo 11, ele pega o versículo 1, ele fala assim: a fé é o firme fundamento. Fundamento é alicerce. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu tenho esperança. Eu posso não ver a cura do fulano, mas eu tenho a esperança que dentro da vontade de Deus, Ele faça o melhor. Deu para entender? E uma tristeza muito grande para muitos de nós é que quando nós oramos em alguns aspectos, nós não vemos solução. E a gente fica: mas Senhor, eu te pedi, eu te clamei, eu orei. Eu me deparei com uma história de um homem de fé. E eu achei muito lindo que ele mais a esposa dele tem uma sintonia diferente. Às vezes eu olho para um casal e falo assim: nada a ver. E às vezes eu olho para um casal e eu comento com alguém conhecido assim: ele não gosta dela. Nossa, ela não gosta dele. E isso vai dar BO. E não dura muito tempo, dá mesmo. E eles têm uma coisa diferente. Eu olhei e falei assim: uau. Desde os 15 anos, ele disse ao Senhor, porque ele tinha um medo do que aconteceu com a mãe dele: não deixa, Senhor, que quando eu me casar, a minha esposa perca um bebê ainda no seu ventre. E na primeira gestação, correu tudo perfeito até o 8º mês. E quando ela entrou no 9º mês, a criança veio a óbito no ventre dela. E ele dizia que ele ia chorar com Deus, que ele falou assim: peraí, você está escutando a minha oração desde os 15 anos, eu já estou beirando os 30. E aquilo que eu não queria aconteceu. Deus, você está doidão? E ele começou a ficar ansioso com aquilo, porque ele contou para a esposa. Ele falou: olha, eu oro desde tantos anos, e eu clamo, e eu peço. E oraram pela gestação. Você imagina, qualquer mulher, qualquer casal aqui que já perdeu um filho sabe como é que é. E eles oravam, e eles oravam, e eles clamavam, e ele perdeu o bebê. E aí ele disse que um dia ele entrou na presença de Deus destruído. E Deus falou para ele: e por que você está preso nessa dor? E por que essa dor não poderia ser com você? Aquilo que eu sempre repito: a dor, quando é na casa dela, eu vou lá consolá-la. Ai, que pena, olha, eu sinto muito, você quer que eu ore por você? Mas quando a dor é na minha casa, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama. Por que comigo não? E aí, depois desse fato, vieram mais 3 gestações, onde eles são extremamente felizes com os filhos. E ele pode testemunhar: no auge da minha pior dor, ele me consolou de forma extrema. Eu tinha tudo para ter abandonado tudo, porque era uma oração que eu fazia há muitos anos. Mas ele não perguntou para Deus qual era
a realidade que envolvia a primeira gestação. Você fazia isso? Senhor, qual que é a realidade que envolve meu casamento? Senhor, qual que é a realidade que envolve a criação dos meus filhos? Senhor, qual que é a realidade que envolve meu trabalho, minha vida financeira? Nós não perguntamos. Nós só vamos lá e vivemos. E a fé, ela faz com que eu me posicione de uma forma tão correta, dentro das realidades que me cercam. Que as realidades, elas não são páreo para aquilo que está alinhado dentro do meu coração. Gente, a sua vida vai dar muito BO ainda. Mas são BOs enormes ao quadrado, não melhor ao cubo. E você vai olhar e vai pensar, meu Deus, ele diz, estou aqui, não temas. Eu posso te dar um grande exemplo de um homem admirável nas Sagradas Escrituras, que tinha um nome de Baltazar, que foi um menino criado para adorar a Deus, mas quando foi retirado da sua terra e levado para o Egito, para servir ao faraó, foi castrado, teve seu nome trocado, deixou de ser Baltazar e passou a ser Daniel. E quando nós entendemos a história de Daniel, é de tirar o fôlego. Eu não leio a Bíblia lendo a Bíblia corriqueiramente, eu leio a Bíblia estudando o contexto que envolve aquela pessoa. Você imagina a cabeça do menino vigoroso, bonito, com desejo de casar, de ter filhos, constituir sua família, de adorar o Senhor, quando ele é levado para servir o faraó, o rei. Ele é castrado, porque todos os homens que estavam dentro do palácio eram castrados para que as esposas daquele rei não sofresse nenhum tipo de assédio daqueles homens. Ele perde a dignidade, a virilidade. Ele perde a dignidade dele de homem. Você imagina o que é isso? Mas ele vai. E Deus usa Daniel de uma forma extrema, com visões, com revelações proféticas. E o rei tinha dado uma ordem: que adorem essa estátua que eu criei. Somente essa estátua. E Daniel e os seus amigos, que também foram castrados, aqueles 3 jovens da fornalha, eles se viravam na direção de Israel, Jerusalém, e eles adoravam a Deus. Alguém, mesmo sabendo que o rei amava absurdamente Daniel, foi contar para o rei: olha, Daniel é um cara que não obedece às suas ordens. Ele estava adorando a um outro Deus. E o rei, com o coração ferido, quando você lê a palavra, você percebe que o rei, ele fala: eu tenho que cumprir o meu decreto, porque se eu não cumprir o meu decreto, eu perco a minha autoridade. É a mesma coisa de um pai e de uma mãe que fala assim para um filho: você não comerá isso agora. Aí vem alguém e fala: pode comer. E a criança come, e a outra pessoa chega para você e fala assim: olha, comeu, você vai repreender o seu filho, ainda que com amor, mas eu te dei uma ordem, não era para você fazer. Aí o que acontece, gente? A inveja é uma caca. A pessoa que foi lá com a língua grande falar com o rei, tinha muita inveja de Daniel. O rei, para não perder o seu posto e nem a soberania da sua autoridade, faz o quê? Que Daniel seja lançado na cova dos leões. Colocaram todos os leões dentro da cova. E Daniel é jogado dentro da cova. A palavra diz que nenhum leão tocou em Daniel. E o rei passou a noite inteira angustiado. Angustiado porque ele tinha um amor genuíno por Daniel. No outro dia, logo cedo, ele manda alguém ir lá e chamar: Daniel! Ô Daniel! E ele responde: eu estou aqui. Então ele sai. Você imagina, gente, alguém esperando assim a sua morte, alguém esperando a sua falência, alguém esperando a destruição do seu casamento, alguém esperando a derrota dos seus filhos, alguém esperando ver você negando a Deus, e você sai daquela cova dizendo: adorarei somente ao Senhor meu Deus.
Independente de circunstâncias, Daniel sai. O rei então toma uma decisão: quem fez isso contigo será lançado na cova dos leões. E quando essa pessoa é lançada dentro da cova, os leões precipitam-se em cima dessa pessoa. Eu imagino o nível de fé de Daniel, porque o cara era para estar surtado. Deus, eu te amei, eu te adorei, eu te servi. Olha o que aconteceu comigo, eu virei um nada. Eu sou um castrado. Eu não tenho dignidade, eu não posso constituir família. E ao invés de trazer para o campo da murmuração, Daniel sempre levou, inclinou a sua fé para o campo da adoração. E a fé, quando nós abrimos a nossa boca para adorar a Deus, realidades são estremecidas no céu e na terra. Amém, igreja? A fé influencia a nossa caminhada como cristãos. A fé traz esse poder de influenciar a nossa caminhada como cristãos. A fé traz esperança para a nossa alma. Senhor, eu não tenho nada na terra, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. A fé produz essa certeza, essa convicção que outras pessoas não produzem. Eu não me esqueço do dia que eu fui assaltada. E não façam isso. E que eu, com a arma na minha cabeça, eu só escutava uma voz dizendo para mim claramente, e eu sabia que era Deus: joga a sua bolsa por cima do muro. A bolsa ia cair na minha casa, então estava tranquilo. Mas eu poderia ter sido morta naquele dia. Eu vou lá saber o que é arma de mentira e de verdade na hora do desespero? Se a arma estava carregada ou não? E eu sei que pela fé nós somos salvos, nós somos libertos, e pela fé nós damos passos, e pela fé, mãe, pai, marido, esposa, filho, você está aqui, você já olha lá para frente e fala: naquela situação, por aquela pessoa, Senhor, eu estou orando com convicção. O que o Senhor fará eu não sei, mas eu me posiciono como alguém que crê, porque fé é liberar para o futuro a ação de Deus. Eu libero para o futuro a ação de Deus. A fé começa dentro de mim, porém, ela é comprovada pela maneira que eu falo, que eu ajo, que eu me comporto. Muito lindo chegar aqui pregando sobre fé para você. E no primeiro obstáculo ou dificuldade que eu tiver, entra uma incredulidade da minha boca na hora de liberar palavras de convicção em Deus. Só sai palavra negativa: não vai dar certo, não é pra mim, não acontece, e piriri, e pororó. Ai meu Deus! Ontem eu recebi uma amiga em casa. Foi uma honra tê-la lá. E nós estávamos conversando. Quantas vezes foi necessário para nós, ao estarmos sendo atacadas por Satanás, de dizer em alta voz: retira-te, Satanás, sai daqui agora. Eu dentro do aeroporto, eu senti que ele tinha falado, e eu tinha passado pela oração com os irmãos lá do Hesed. O irmão João da Cruz falou assim: Alessandra, toda vez que você entra no avião, tem um demônio específico que ele vai atrás do avião. Eu falei: tá de brincadeira. Gente, com tanto anjo no céu, tem que ser um capeta, é sério? E eles oraram, e eles clamaram. Os irmãos que estão sempre lá: Emanuel Maria, Luiz Maria, João da Cruz, a irmã Miriam, a irmã Tchumichuri, que ela reza uma linguagem do Espírito. Eu falei assim: essa irmã Tchumichuri dá um medo dela, porque ela fala as coisas. E o irmão João falou: Alessandra, toda vez que você pega um avião, tem um demônio que vai atrás. Eu falei: pelo amor de Deus, eu não posso nem andar de avião. Aí ele falou: não, filho, se você pegar a bicicleta, ele vai também. Eu falei: não vai. E aí eu estava em Confins, indo para uma missão, e na hora que eu estava ali empurrando a minha malinha, me veio um gelo que subiu na nuca. Eu falei: ih, chegou. Eu conheço, gente, e é bom vocês aprenderem a conhecer também. Eu conheço a presença de Deus, ai que alegria, mas eu conheço a presença do mal.
E eu estou sentindo aquela coisa, eu falei, chegou. E o meu avião vindo assim, eu falei, ai Jesus, e eu pensando, cadê ele? Onde ele está? E veio aquela voz horrível, não vou repetir, não vou dar esse bope para ele. Dentro do aeroporto, com a minha mãozinha elegante, direita levantada, eu, cala a tua boca, Satanás. Todo mundo olhou para mim, tipo, ou é lunática, ou é doida, ou é não sei das quantas. Eu falei, tá tudo bem, só estou resolvendo um problema. E eu fui repreendendo e dizendo, porque ele, você tem que dar ordem falando, ele não lê seu pensamento, só Deus sabe o que você pensa. Você tem que dar ordem para ele, sai da minha casa, solta o meu trabalho, solta o meu casamento, solta a minha saúde, sai agora, eu te descobri imundo. E eu fui orando. Entrei no avião, coloquei meu fone, coloquei umas músicas que eu gosto bastante. Adorei bastante a Deus, adorei. E falei, Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Senhor, Tu és maravilhoso. E que se lasque o demônio de roxo, de vermelho, de preto, do jeito que ele quiser. Se ele estiver lascado para mim, está ótimo. Então, Senhor, lasca ele. E fui feliz para o meu destino. E eu estava no assento mais atrás, e eu pensando, está bem próximo da cauda, né? Já que ele vai atrás, né? Enfim. E eu me recordei de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Abre a tua palavra comigo agora. Hebreus 11, versículo 6. Lê para mim em voz alta, por gentileza. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai voltar para o primeiro evangelho, Mateus, você vai abrir no capítulo 21, a partir do versículo 21, vem comigo. Mateus 21, a partir do versículo 21. Eu quero que você grave isso. A fé é o elemento essencial no nosso relacionamento com Deus. Por isso eu coloquei Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o elemento essencial no nosso relacionamento íntimo com Deus. Mas eu quero ler essa palavra com você. Eu me deparei com essa palavra hoje e falei, opa, falarei sobre ela. Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que fiz com a figueira, mas também se disserdes a esta montanha, arranca-te daí e joga-te no mar, acontecerá. Tudo que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis. Então eu fiz aí uma colocação dentro desses versículos. Tudo o que pedirmos na oração, com fé receberemos. Desde o que você estiver pedindo, esteja dentro da conformidade de Deus. Por isso é muito importante. Gente, a fé me alinhou como mulher. A fé alinhou meu caráter. Vocês têm noção do que é isso? A fé alinha as minhas posturas humanas. Eu parei de ter devaneio. Sabe aquelas orações que você fala, isso não tem pé e nem cabeça. Eu comecei a buscar de Deus um alinhamento. Perfeito eu não sou e não serei. Aliás, eu sou imperfeita demais. Mas eu comecei a pensar assim, Senhor, o que eu posso fazer para que antes do Senhor me dar algo, eu agrade o seu coração? Estamos tão necessitados de ter algo de Deus que esquecemos de ser algo para Ele. Eu quero o que Ele me dá, mas eu esqueço de ser nele o que eu fui chamada para ser. Filha, gente, não tem coisa
mais extraordinária do que o agir de Deus. E eu tenho me recordado dessa cena nos últimos dias, nem sei por que tanto. Minha tia fez uma cirurgia que deu totalmente errado. Estávamos na casa dela no dia que o Senhor disse: vou recolher. Eu, Elisângela e minha mãe. E nós, no quarto dela, ela deitada na cama, nós oramos por um grande período da madrugada, até que o Senhor falou conosco. Eu não me esqueço, eu estava ao lado direito da cama, minha mãe ao lado esquerdo e Elisângela aqui nos pés. E nós começamos a orar. Justamente eu, que já tinha visto Deus curar coisas que não tinham a menor possibilidade de cura. Gente, eu vi uma ressurreição. Você sabe o que é isso? Para muitos pode parecer, para mim foi impactante demais. E nós oramos. Em nenhum momento saiu dos nossos lábios: cura ela, Senhor. Foi duro, porque eu nunca tinha presenciado alguém falecer na minha frente. Quando o ar sai da pessoa é uma coisa tenebrosa. Quando tudo que estava dentro dela saiu, eu olhei para minha mãe. Primeira coisa que eu fiz foi olhar para minha mãe, porque era irmã da minha mãe. E eu vi a minha mãe com toda a dor, mas firme. Naquele momento, nós três que ali estávamos, nós adoramos ao Senhor. Não é fácil chegar nesse nível, mas é possível. Amém? A fé, ela me prepara para enfrentar qualquer realidade, ainda que a realidade seja duríssima. Em Deus eu posso todas as coisas. Você está compreendendo o desfecho da pregação, sim ou não? Por que, Alessandra? Porque a fé me faz amar a Deus. Eu olho para Maria, a menina de 14 anos, gente, 14 anos. Você pega uma menina de 14 anos grávida e hoje não é normal, mas a gente vê assim as pencas. Você pega mais de 2000 anos uma menina grávida, de 14 anos, que não construiu nada da sua vida, que tinha um desejo de estar com José. José era o cara. Se tem um exemplo de homem para mim, é o Zé. Ele é o cara, gente. Eu olho para ele e falo assim: mano, não tem condição de ser. Ela sabia das leis que regiam o tempo dela. Qualquer mulher grávida fora de um casamento era apedrejada até a morte. Gabriel vem trazer notícia: Mary, my Lord, mandou te dizer que você vai ser a mãe do filho dele. Ela olha para o anjo: a quem devo a honra de recebê-lo? Se fosse eu, estava arrancando os cabelos e comendo. Como é que vai ser isso, meu Deus? Você não vê uma dúvida no coração dessa mulher? Ai, que tristeza! Aqueles que não conhecem Maria, como ela me ajuda a ser uma mulher posicionada. Só que o posicionamento de Maria nesse dia durou até o último dia dela na terra. Olha para Maria diante da cruz. Olha para Maria colocando o ouvido para escutar a respiração do filho dela, que estava todo chagado num calabouço, e ela colocou para ouvir a respiração. E ele viu pela fresta a mãe. Quando ele é atado à coluna e ele é despedaçado em carne viva, eles arrancam ele e ela tira o véu da cabeça e corre para secar aquele sangue, porque ela sabia que não era um sangue de alguém qualquer, era o sangue de alguém poderoso. E lá no alto da madeira da cruz, ele lá estirado, e ela olhando para ele, chorando. Não deu um show, não questionou a Deus, não fez um gritinho, uma ceninha, não fez biquinho, não murmurou. Ela permaneceu de pé com o coração sangrando. Eles tiram o filho dela, entregam o bebê dela. Porque você pode ter 70 anos, se os seus pais forem vivos, você ainda é o filhinho do seu pai, o filhinho da sua mãe. Ela beija o corpo dele já sem vida.
a mamãe está aqui. Aí eu me recordo das Marias do tempo de hoje. E por coincidência, esta mulher que citarei aqui também se chama Maria. Um filho mais velho, ela perdeu o esposo por um infarto. 5 filhos. A família do esposo humilhava muito ela. Muito. Eu conheço essa história de perto porque faz parte da minha parentela. E o filho entrou na vida errada. Mas não era uma vida errada qualquer. Era uma vida muito errada. E aí o chefe do morro disse para ele: se você não vier aqui agora e acertar comigo tudo o que você deve, eu vou entrar dentro da sua casa, eu vou matar sua mãe e seus irmãos. E ele contou para a mãe dele implorou: meu filho, não vai. Meu filho, por favor, mãe, ele vai vir e vai matar vocês. E ele foi. Ele foi furado igual uma peneira. Eu vi a minha prima olhando para o cadáver. E ela permaneceu ali, firme. A nossa fé nos coloca numa situação, numa posição tão firme em Deus. Seu coração sangra, o choro entala você, mas a esperança é ainda o revestimento da sua alma. O poder da fé te coloca em dimensões extremamente diferenciadas. Para de usufruir de um mecanismo do século 21, de uma fé meia boca, que se contenta com arrepios de canções, com lotações de lugares, mas que não conhecem a presença de Deus. Eu quero conhecer o Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias. Viver pela fé nos capacita a superar o medo. Eu quero encerrar com o último personagem para a gente rezar. Eu vejo Abraão, um homem de 75 anos, recebendo a visita de um anjo e dizendo para ele: o anjo é uma figura do Cristo eterno. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu levaria um tempão para te explicar isso, mas então, para você, que seja um anjo. Um anjo diz para ele: olha, você vai ter um filho. Ele fala: mas eu já tenho 75. A minha esposa Sara, 65. Como se dará isso? O anjo ri. Vai ter um filho e pronto. 75 anos. Quando Abraão foi pai de Isaac, ele tinha 100. Passaram-se 25 anos. E você aí desistindo, porque você orou por a restauração de não sei das quantas, e não aconteceu, igual o seu controle remoto, que você hoje aperta, daí você vê um monte de stream para você entrar e assistir o que você quiser, porque a sua oração não é como o iFood, que te possibilita pedir um lanchinho em vários restaurantes por perto da sua região. A sua oração não é como um controle do ar-condicionado, que você liga e controla a temperatura do seu ambiente. A sua oração, ela move o céu para uma realidade eterna, porque o que Deus te dá é para você usufruir. Deus não quer te dar nada, absolutamente nada, para você perder. O que vem da mão de Deus frutifica. Amém? Você crê nisso? Você entendeu a pregação? É por meio da fé que o poder de Deus é liberado. Repete por mim, comigo. É por meio da fé. Com força, é por meio da fé. É por meio da fé que o poder de Deus é liberado. o poder de Deus é liberado. Mais uma vez, é por meio da fé É por meio da fé que o poder de Deus é liberado. o poder de Deus é liberado. Então, quando você estiver orando pelas realidades que te cercam, é por meio da fé. E pela fé, nós já somos mais que vencedores. Você crê nisso?
pela fé, nós somos mais que vencedores. Não tem capeta, não tem maldição, não tem bruxaria, não tem nada hereditário que supere o poder de Deus na nossa vida. Deus tem inimigos, mas não tem rivais. Você está entendendo? Deus tem inimigos, mas não tem rivais. E se eu estou em Deus, posso eu ter inimigos, mas não terei rivais, porque quem luta as minhas lutas é o Senhor. Aquele que é poderoso, Ele luta por mim, amém? Eita, Deus poderoso. E eu vou te dizer, se tiver na conformidade de Deus, vai acontecer. Se tiver dentro da vontade de Deus, vai acontecer. Não são as minhas palavras, está aqui na palavra de Deus, porque para Deus nada é impossível, amém?